meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os módulos 89 e 90, ok? O uso de afim de separado e afim junto, na medida em que e a medida que, mais e mas, né? Há uma semelhança ortográfica muito grande entre essas palavras. E muitas vezes isso pode causar confusão, né, sobre o contexto em que usá-las. É comum ocorrer isso em relação a algumas conjunções que nós estudamos no capítulo anterior. Assim, para evitar o uso inadequado delas, vamos conhecer o sentido que elas transmitem, certo? Uma dupla de palavras que tem sido confundida, especialmente em situações informais, é mais e mas. Observe o uso do mas no texto a seguir sobre o filme AI, Inteligência Artificial, ok? Pinóquio futurista. David é um garoto que qualquer um adoraria ter como filho. De manhã, antes mesmo de sua mãe tirar a camisola, lá está ele de pé, cabelo penteado, falando bom dia, com um sorriso nos lábios e perguntando como quer o café. À noite, sem choro ou cara feia, ele se enfia debaixo das cobertas e descansa os olhos no teto, imerso em felicidade. Mas David não é um menino igual aos outros. Não tem fome, não sente frio, não dorme e não envelhece. É um meca de mecânico, robô de última geração, programado para amar os pais incondicionalmente. David está na companhia dos efeitos espetaculares do novo filme de Steven Spielberg, AI, Inteligência Artificial, lançado em 2001 nos Estados Unidos, como protagonista de uma história fascinante, porém amarga, já que na saga desse Pinóquio futurista, os humanos não costumam retribuir amor com tanta devoção. O projeto de AI foi um sonho acalentado por mais de 2 décadas pelo cineasta americano Stanley Kubrick, 1928, falecido em 1999, que escolheu o mago do cinema do entretenimento para torná-lo real. Kubrick argumentava que a história era perfeita para a sensibilidade do criador de ET, ou extraterrestre. É verdade. Spielberg gastou 90 milhões de dólares para ambientar sua fábula high-tech numa terra afogada pelo degelo das calotas polares. O visual assombroso inclui uma Nova York submersa, cuja vista aérea só deixa ver o topo de arranha-céus e a tocha da Estátua da Liberdade. Nesse sombrio conto de fadas, o equivalente ao boneco de madeira inventado por Gepeto e que queria ser gente, é um androide de traços humanos perfeitos, interpretado pelo ator Haley Joel Osment. O mesmo deu sexto sentido. Mas seu criador, o professor Hobby, não tem o ar bondoso e bonachão de Gepeto. Hobby é presidente de uma corporação especializada em robótica, a Cybertronics Manufacturing, e tem o discurso tipicamente frio dos cientistas. Esse texto foi escrito pelo Ivan Cláudio, saiu publicação na revista Isto É, em 5 de setembro de 2001, ok? Vamos analisar o uso do mas e mais no texto? Olha lá, pessoal, então nessa resenha crítica, né, do filme aí, Inteligência Artificial, o termo mas é empregado em 2 situações, não é? Olha só, eu circulei aqui para vocês observarem. O primeiro é, mas David não é um menino igual aos outros, né? E o segundo caso é, mas seu criador, o professor Hobby, não tem o ar bondoso e bonachão de Gepeto. Nos 2 casos, a palavra mas introduz uma ideia que é oposta ao que foi dito anteriormente, certo? No primeiro caso, o início do parágrafo mostra características de que seria um filho perfeito, mas em seguida o termo mas, ele quebra essa expectativa positiva ao revelar que David não é um menino igual aos outros, pois é um robô. De modo semelhante no segundo caso, espera-se que a situação de David seja igual à do personagem Pinóquio. O mas, no entanto, introduz que há diferença entre eles, já que o criador de David não é bondoso como o de Pinóquio. O uso de mais seria inadequado nos 2 casos. Por quê? Porque esse termo tem, em geral, o sentido de aumento de intensidade, funcionando como o oposto de menos. Então, nós vamos observar mais detalhadamente, né, a diferença entre mas e mais, ok? Olha lá, então, pessoal, para reforçar, né, o mas vai indicar oposição e o mais indica quantidade. O mas é uma conjunção, né, adversativa, como nós aprendemos nas aulas anteriores. E o mais é um advérbio de intensidade, ok?
Olha só, pessoal, além do mais e do menos, é comum confundirmos o uso do afim separado com afim junto, né? Como ocorre também na medida em que e a medida que. Vamos ver a diferença entre essas expressões, né? Então, observe, o afim com termos separados, afim faz parte de uma locução prepositiva, indica finalidade, objetivo. Então, nesse sentido, ele poderia ser substituído pela preposição para ou para que, tá? Por exemplo, ó, volto para casa mais cedo a fim de estudar, quer dizer, para estudar. Também pode ser usado como estou a fim de você, né? Também pode ser, certo? Quando o afim é junto, né? Esse termo, apesar de semelhança, ele vai designar o quê? Parentesco ou afinidade. Então, ele vai atuar como um adjetivo. Por exemplo, Joana é minha afim, assim como Thomas, né? Quer dizer, parente. A física é uma disciplina afim da química, quer dizer, está relacionada. Ou, nessa loja vende-se camisas, ternos e peças afins, né? Que está tudo relacionado, por isso plural também, certo? Olha lá, pessoal, a expressão na medida em que e à medida que tem diferença de sentido, tá? A medida que vai exprimir ideia de proporção. Então, por exemplo, ela pode ser substituída por a proporção que, né? Já a expressão na medida em que, ela envolve ideia de causa. E ela pode ser substituída por uma vez que ou porque. Então, vamos aos exemplos. Olha só. À medida que o mês passa, o bolso esvazia. Quer dizer, a medida, né? A proporção que, uma relação de proporção. Eles foram demitidos na medida em que não se dedicavam ao trabalho. Então, na medida que, uma vez que, né? Então, prestar bastante atenção nesses exemplos. Olha só, o na medida em que é uma locução conjuntiva que exprime relação de causa, na medida. E a expressão à medida que também é uma locução conjuntiva, mas vai exprimir ideia de proporção. Perceberam a diferença? Pessoal, então é isso, olha. Procurem fazer os exercícios de aplicação e os propostos no caderno, os de aplicação na apostila. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar, ok? Tanto aqui no Classroom como no WhatsApp, já me coloquei à disposição. E não se esqueçam, vocês conseguem, vocês dão conta. Reta final aí para as nossas férias, ok? Um beijo, fiquem com Deus.